Tudo bem com vocês? Bom dia, dona Miriam. Deixa eu já te deixar como confitriã. Catarina Massai, Beatriz, Priscila, Anne. Nananã. Deixa eu ver a configuração que está tudo certo. Os educados todos de câmera aberta, tô brincando, gente. Não levem pro lado pessoal. Sei que você está aí treinando, escutando seu Conexão Hive. Não quero causar intriga, mas de novo, eu tô com a minha canequinha aqui do Hive Tour Goiânia, né? Não tô para causar intriga em lugar nenhum, mas Goiânia tratou muito bem, ó. Canequinha de Goiânia. Vamos lá, gente. Tema de hoje, para quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eventualmente você assiste também depois gravado. A ideia do Conexão Hive são sempre 30 minutinhos que a gente tem aqui pelas manhãs para poder ajudar vocês na construção do seu negócio, né? Na construção de ser um melhor vendedor, na construção de ser um melhor comercial no fim do dia. E pós esses 30 minutinhos aqui de teoria, tem 30 minutos de ação. Hoje eu passo a bola para a dona Miriam, certo? Temos um plano de ação. E plano de ação, gente, com teoria e com promoção vigente, é sempre explosão, né? Quando você trabalha bem, novembro vai ser bom? Depende do que você fizer. Novembro pode ser bom ou pode ser igual foi os outros ou pior do que os outros. De maneira geral, novembro está sendo excepcional, ótimos resultados e Hive fazendo a parte dela, né? Novembrão, muita novidade, promoção vigente, que é o que todo cliente gosta. Acho que a gente tem tudo para fazer, sem sombra de dúvida, um dos melhores meses da nossa história e até o fim do mês, né? Estamos praticamente no meio do mês, hoje é 17, 17. Tem mais essa semana e a próxima, né? Domingo que vem, fecha o mês, dia 30 de novembro. É isso. Temos 2 semaninhas aí de corrida para acelerar, fazer todos os nossos resultados. Mas vamos lá, gente. Tema de hoje do nosso Conexão Hive é como dominar o poder das histórias. E eu particularmente adoro isso, porque no fim do dia, história é o que vende. A realidade é que quando você para. Para e pensa você, tá? Eu, você, qualquer um aqui. As pessoas elas não costumam lembrar muito dos argumentos que foram dados. Essa é a verdade, né? Elas lembram das histórias. As histórias, quando elas passam uma mensagem, elas comunicam, elas ensinam, elas convencem. Histórias. Se não fosse assim, por exemplo, novela. O que é uma novela, gente? É uma trama de histórias. Né? E prende milhares de pessoas ali assistindo o que está acontecendo. O que é um influenciador bom na internet? É uma pessoa que conta bem as histórias. E o ser humano, o cérebro do ser humano tem uma loucura que ele se prende, né? Sabe aqueles reels, reels não, desculpa, posts que ele tem várias historinhas assim que você vai passando pro lado, aí não sei o que aconteceu tal coisa, aí tem 3 pontinhos indicando que tem mais coisa pro lado, aí você arrasta pro lado, aí você vai pro segundo quadrinho, aí ele conta mais um pouquinho da história. Eu li esses dias, é surreal o engajamento que aquilo traz, porque as pessoas elas querem saber, ela pode nem se importar com aquele tema, mas ele quer saber como é que terminou a bendita da história. As pessoas são curiosas para saber como é que as coisas terminam, como é que acaba a história, como é que continua a história, o que desfecho teve a história. É muito louco isso, quer ver se é do tema que interessa a ela. Então, história, realmente ela conecta, ela faz as pessoas ficarem ali vidradas, né? Acho que assim, uma boa história bem contada, né? Ela cria raiz, ela faz com que aquele momento de talvez gerar alguma coisa vire uma decisão, efetivamente. E é uma decisão acertada, né? E eu acho que assim, quem aprende a contar uma boa história nunca mais vai precisar forçar uma venda. Grava o que eu vou te falar. Quem aprende a contar uma boa história nunca vai precisar forçar uma venda. Primeiro que quando você força uma venda, talvez você venda uma vez, mas nunca mais venda. Sabe, quando você passa do ponto, dá aquela espanada, fica forçando, passa a ser o vendedor chato,
O vendedor leve é aquele que conta a história, a pessoa comprou, no final nossa senhora, nem viu, já comprou, já saiu com o produto. Se coloca no lugar de comprador e começa a ver se. Quando eu digo contar história, gente, e a gente está falando aqui de contar história, não é ser uma pessoa longa, prolixa, que fica contando todos os detalhes. São histórias que, às vezes, a história, gente, que eu tô falando aqui, pode ser um negócio de 30 segundos, mas ela cria a conexão, ela é a ponte entre sair à venda e não sair à venda, entre uma objeção que existia e uma objeção que não existia. A história é um fato que aconteceu no teu dia a dia, com um cliente teu. O cérebro humano, ele é programado para se conectar com narrativas, isso é um fato. Por quê? Porque faz mais sentido para ele. Ele se conectar com alguma coisa que tem uma sequência. Ele se conecta, de verdade. E aí, essas histórias geralmente elas remetem a alguma coisa emocional. E o emocional é muito mais fácil ficar na lembrança da pessoa. Quando você traz uma história, um exemplo, uma ideia. Por exemplo, se você vai lá e fala que, ó, fulano de tal, vou dar um exemplo solto aqui, tá? Ah, fulano de tal teve um ótimo resultado com esse produto, você também deveria usar. Tá. Agora eu chego e falo o seguinte: nossa, você também tem, sei lá, fibromialgia? Nossa, eu não posso comparar os nossos produtos com remédio, mas é interessante, teve o fulano de tal na minha equipe que teve uma ótima resolução com fibromialgia. Ela começou a sentir que teve isso. Você acha que qual vai conectar mais? Porque já deu nome aos bois, já conectou a história. Sei lá, nossa, você também tá se sentindo assim? Nossa, tem uma. Eu também teve uma época da minha vida que eu tava assim, assim, assado, não sei se vai se identificar, mas eu tinha isso, sentia isso. Aí eu comecei a colocar na rotina, comecei a suplementar, comecei a não sei o que, daí a pessoa começa a entrar na tua história. E quando ela entra verdadeiramente na história, ela se conecta. Por quê? Porque existe uma projeção. A história boa é aquela que a pessoa se projeta dentro da história do outro. E aí, quando ela se conecta na história do outro, ela se projeta também no resultado do outro. Que normalmente você vai estar contando uma história boa, né, gente? Você quer vender, você vai estar contando uma história boa. Você não está contando uma história triste, né? Ah, ele suplementou e aí? Aí ele morreu. Não, você não vai contar uma história triste, né? Você vai contar uma história que faça sentido. E não é para ser uma história mentirosa, gente. Contar história não é mentiroso. Pelo amor de Deus, contar história é ser verdadeiro, de coração. As pessoas sentem quando você está sendo assim. Sabe, para quem já é mais antigo aqui, Conexão Hive. Quantas vezes eu já contei a história da minha mãe? Pronto, ó, já começaram a rir. História, gente. História. Por quê? Porque todo mundo aqui lembra de coisas da sua mãe. Todo mundo aqui lembra de coisa da minha mãe, que já teve contato com a minha mãe, já aconteceu alguma coisa. Todo mundo lembra de alguma passagem, alguma coisa. Quando você conta essa história, as pessoas se conectam. A história dos meus filhos também tem boa. História, gente. Eu sou um contador de história. No fim do dia eu trago exemplos, eu trago coisas do dia a dia, elementos do dia a dia. E você vai dizer assim, do mecânico aí, ó, Paty, ficou o exemplo. Tá vendo, gente? Ó, eu não preciso nem dar treinamento hoje. Os últimos Conexão Hive que eu fiz foi tudo treinamento disso, gente. Contei histórias. Lembra? Contei a história do Tiagão, mostrei, deu exemplo, não sei o que, over dele. Aí todo mundo disse, nossa, o Tiagão, me dá o telefone do Tiagão aqui. É isso. Separado da rodovia pela polícia. Ó, vocês estão lembrando de histórias que nem eu lembrava que eu tinha contado aqui já. Mas história, o poder de uma história. Quando você conecta verdadeiramente, as pessoas lembram. Quer que as pessoas conectem com você? Conte as histórias. Mostre para ela o porquê, o que que mudou. É isso que conecta verdadeiramente. Um bom vendedor, ele conta essas histórias. Os dados de alguma coisa, eles até transformam, de verdade. Mas assim, na verdade, eu vou mudar. Dados, eles informam. Mas as histórias transformam aquele dado em algo que conecta. O dado ele é um informativo, sabe? Ó, tantos por cento da população, tal coisa. É informativo, é um dado.
Nossa, tantos por cento, a Anvisa permite até 20% de variação na linha hype. É um dado, é solto. Ele informa, ponto. Mas ele não conecta, ele não transforma aquilo ali num momento que as pessoas vão lembrar para sempre. O mais importante é, é que gere essa ponte, tá? Acho que cada história que você conta relacionada a um produto, aqui eu vou focar no produto, porque nós estamos falando de conexão Hive, estou falando para afiliado e estou falando de afiliado que está vendendo os produtos da Hive. No fim do dia, é uma conexão com o produto. Mas essa história, ela pode ser, se você é um pró e vai falar sobre o negócio, ela pode ser sobre um corretor que está vendendo um imóvel e ele vai. Quanto maior é o tamanho do impacto, mais história você vai contar, gente. Quanto maior é o tamanho da venda, da transação que está acontecendo, maiores são as possibilidades de conexões e histórias que tem que ter, e menos dados. Existe uma conexão que precisa ir acontecendo ali. A pessoa precisa se enxergar. A conexão, cada história ali que você vai fazendo e você vai trazendo nos elementos da venda, é uma oportunidade que você está dando para o cliente se enxergar dentro daquela história. E aí o cliente se enxerga dentro daquela história, e aí ele se enxerga tendo aqueles resultados, ou mudando a vida dele, ou tendo alguma coisa. Eu vou tentar trazer um exemplo prático. Sabe quando você está assistindo um filme e você sente a dor do ator ou da atriz ali? Você está assistindo uma série, você está assistindo alguma coisa, e você se coloca no lugar daquele artista, daquela. Você fala assim, gente do céu. Tem gente que você chora, você sente a dor, você se coloca no lugar daquele atleta, da dificuldade, do não sei o quê, da superação. O que que é um filme bom? Vamos lá. Quando você assiste um filme bom, não é um filme que você riu, chorou, saiu com aquele sentimento, agora vai, eu vou fazer acontecer. Você sai motivado com o filme. Não é isso? Riu, chorou, você se viu. Pô, eu aposto que você entrou na história, a animatou, você se conectou. Você foi, você se projetou dentro da história. É isso que um cliente precisa fazer. Nossa, Rodrigo, mas para vender então uma creatina eu tenho que virar um ator ou uma atriz aqui de Hollywood? Não, gente, você não precisa de uma produção. Mas eu estou mostrando que um exemplo de contar uma história bem contada, você envolve a pessoa. A pessoa se conecta verdadeiramente com você. Quando você traz exemplos, a pessoa se vê parte. E aí, acho que é legal fazer essa primeira reflexão. Você que está aqui no Conexão Raio, de certa maneira, quando você está fazendo venda, tá? Aí fora, você tem usado mais só argumentos, só coisas técnicas, assim, só coisas que te largam. Tipo, esse negócio do hyper que eu falei. 20% das empresas, da Anvisa permite até 20% de variação lá dos produtos. Só essas coisas soltas. Ou você tem usado histórias verdadeiras, histórias reais, histórias tuas, histórias de superação, história, teu cases, cases do teu time. Perfeito, Clau. Se você usar mais histórias. Por que que a Clau, gente? A Clau tá sendo um baita de um exemplo, né? Ganhou lá agora na Expo, performance, venda, cadastro. O que que a Clau faz? Para quem já teve contato com a Clau, quem já escutou o treinamento da Clau, ela é uma contadora de história, gente. Você senta do lado da Clau, você já começa a ouvir da banana e do não sei o quê, e da tal coisa, e da história, e da vida, e da superação. Você se projeta junto com a Clau. A Clau abre o peito dela, conta a história, ela conta da vida, ela conta do que ela passou. Ela não tem, por quê? Porque ela superou aquilo. E quando ela superou qualquer coisa, ela traz aquele elemento, conta, vende, conecta. Conecta, gente. Por quê? Porque as pessoas se colocam nesse lugar. As pessoas podem não ter a força de alguém, mas elas querem ter a força daquela pessoa. E para ter a força daquela pessoa, elas querem fazer o que aquela pessoa faz, ou o que aquela pessoa diz que tem que fazer. Elas podem não ter o conhecimento daquela pessoa, mas se aquela pessoa está dizendo que tem que ir para A ou B o caminho, ela vai seguir caminho A ou B. Por quê? Porque ela se projetou naquela pessoa, ela se identificou com aquela pessoa. Então, assim,
Primeira reflexão que eu quero deixar para vocês é: pense se você está sendo uma pessoa que só traz elementos, sabe? Elementos soltos. Ó, eu vi um médico aqui que fala que tem que tomar creatina porque senão tal coisa, tal coisa, tal coisa. Se é só elementos soltos, ou se você tem conseguido trazer nas suas histórias mais conexão, mais conexões. Uma vez eu vi uma vez, essa é engraçado. Teve um, tinha um cara bem grande, que trabalhava com a gente, grande que eu falo em tamanho de resultado. E, e assim, as apresentações dele sempre convertiam muito, vendiam muito. E aí um cara que era muito analítico no nosso negócio virou um dia para mim e falou assim, não vou ficar dando nomes aqui, né? Mas ele virou para mim e falou assim, Rodrigão, você já prestou atenção na apresentação dele? Falei, não sei se eu prestei no que você está prestando, me conta. Ele falou assim, repara, vamos reparar hoje. Senta e analisa friamente a apresentação dele. De meia hora que ele vai falar, ele não vai explicar nada. Mas no final todo mundo vai querer fazer o que ele faz. Aí a gente começou a rir. Falei, não. Ele falou, vamos reparar. Aí nós ficamos olhando a apresentação. Gente, a apresentação tinha uns 20 slides para explicar formas de ganhos, bônus e tal. Ele entrou, eu estava começando na venda direta. Ele entrou para fazer a apresentação. Ele encontrou contando a história dele, o que tinha transformado, o que não sei o quê, o que tinha mudado na vida dele, cases, histórias, não sei o quê. E nisso tava o primeiro slide lá ainda, de formas de ganho. E foi contando, e passou 5 minutos, e 10 minutos, e todo mundo rindo, interagindo, não sei o quê. No fim ele foi tum, 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 dois, três cliques aqui, forma de ganho, tal, tal, tal. Resumo da ópera, gente. Ele não explicou um bônus, uma forma de ganho, não explicou nada. E no fim, um monte de gente interessada em querer saber mais, em querer saber o negócio. Aí esse cara que tá do meu lado me matou a charada. Ele falou assim: Você tá vendo, cara? Ele não explica a técnica. Ele envolve o público e todo mundo termina. Fala assim: Não entendi nada que esse cara explicou, mas eu quero fazer o que ele faz. É o melhor exemplo que eu posso te dar aqui, gente. Você, não estou dizendo que você não explicar as coisas para quem está te perguntando. Não estou dizendo que você está pedindo, pegando um nutricionista que você não vai chegar a explicar para um nutricionista sobre uma parte técnica do produto. Eu não estou dizendo que você não tem que dar elementos técnicos para alguém que está te pedindo mais elementos técnicos, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo para você ser raso nas suas explicações. Só que qual que é o ponto? Perfeito, Vera. Estagiou com o Silvio Santos. Pode certeza absoluta. Agora, o grande ponto é, entenda que as pessoas se conectam com histórias. Elas não se conectam com coisas técnicas e chatas. São histórias que envolvem. O Marquinhos sabe, o Marquinhos tá rindo aqui, ele sabe de que eu tô falando. É, as histórias conectam, as histórias envolvem. Então, quando você for vender um produto, história, gente. Quando você for contar sobre a jornada junto à Hive, histórias, o que que mudou, o que que você tinha, o que que transformou. Ó, como é que você traz elementos agora para o teu dia a dia? Porque nem todo mundo tem esse hábito Silvio Santos natural, né? Tem gente que é mais storyteller, ou seja, consegue criar histórias, consegue. Tem gente que viveu um negócio há 5 minutos atrás, 10 minutos depois aquilo já vira um treinamento. Sabe, é um case, é uma história, é rápido, o ensinamento é rápido. Eu consegui desenvolver bastante essa habilidade, gente, ao longo da minha vida de envolver mais, empacotar situações do dia a dia que você empacota e vira um case. Sabe, é situações do dia a dia que você empacota e vira um treinamento. Os exemplos que vocês deram aqui, que eu já contei. Da minha mãe, do Tiagão, do policial. Gente, são histórias do dia a dia. São histórias que você envolve, pessoas elas vão se conectando, elas vão se conectando verdadeiramente. Então, as histórias são a ponte entre quem fala e quem decide. É importante que você entenda isso, tá? Ó, as histórias elas são a ponte entre quem fala e quem decide, verdadeiramente. A história ela cria essa ponte aqui, ó. Você está falando, a pessoa está decidindo.
A história é o que faz essa pontezinha aqui, tá? Quanto mais você praticar, mais natural vai ficar. Só que você tem que começar a entender, primeiro, ter esse olhar crítico de olhar as coisas com ensinamentos. Perceba quando está acontecendo uma história que você se conectou. Perceba quando está acontecendo algo, sabe, alguém num treinamento contando alguma coisa, falando, nossa, que legal isso aqui. Nossa, que legal isso aqui. Nossa, que legal isso aqui. Até o ponto que às vezes você está começando, você não tem histórias ainda suficiente, você não tem case suficiente, você não tem repertório suficiente, por exemplo, dentro de Hive. Ah, eu comecei faz uma semana, que histórias eu tenho? Você não tem ainda história suficiente? Tem. Algumas você já tem. Quando você toma a tua decisão de começar uma jornada nova, isso não pode inspirar outras pessoas a tomar uma jornada nova? Por que que você decidiu se cadastrar e começar uma jornada como afiliado? O que que você comprou na Hive? O que que você olhou na Hive como positivo? O que que você. Eu tô te fazendo perguntas para você começar a parar para pensar que você, com uma semana, com 2 dias de negócio, você já tem elementos para criar uma história. Uma história que vai inspirar outras pessoas. Quando você negligencia o teu crescimento, você está negligenciando talvez inspirar uma cacetada de gente. Por quê? Porque a tua história ela vai inspirar, gente. A tua história ela é diferente da minha, que é diferente da do Marquinhos que está aqui, que é diferente de qualquer um que está aqui, gente. Por quê? Porque a tua história é tua. Olha, gente, eu já rodei muitos anos escutando histórias, mas a história da Clau é única. A história do Marquinhos é única. A história da Catarina Massai, que está aqui, que eu conheço uma boa jornada, é única. E quanto mais você vai conhecendo as pessoas, você vai conhecendo a história dela, da família dela, dos filhos, dos amigos, dos perrengues, das conquistas. E aí, quando você vai conhecendo mais e mais e mais, tudo vira treinamento. Por quê? Porque tudo vira um exemplo. Tudo vira um capítulo da novela, sabe? Quando eu falei no começo que a novela vai prendendo, é um capítulo novo, é um episódio novo, que um eventualmente conectava com uma parte, o outro vai conectar com uma outra parte. Se eu puder te dar uma ajuda para você, se você não está tão familiarizado com isso, eu te convido, por exemplo, a um dia, ou pode ser hoje, tá? Pega um papel e uma caneta e começa a andar com esse papel e caneta do lado, deixa ele ali do lado. E faz esse trabalho de anotar coisas que te prenderam. Você vai perceber que são histórias que te prenderam. O que que te prendeu? Você está ali de repente escutando alguém, não sei o quê, aí você escuta uma história e você se prende. Para quem tem hábito de ouvir rádio, tá ali um barulheira, não sei o quê, de repente você escuta o cara da rádio contando uma história de alguma coisa, você fica 2 minutinhos a mais no carro, 30 segundos a mais escutando ele terminar a história do que aconteceu, qual que é o desfecho daquilo que aconteceu, ou uma notícia, sabe? Tá escutando uma notícia, você fala assim, pera, deixa eu ver o que ele vai falar no final dessa notícia. Podcast, você tá ouvindo podcast? Tô vendo a Beth ali, que a Beth não tá ouvindo podcast, tá lá suando, correndo, fazendo exercício. Ela tá ouvindo Conexão High, mas se ela tivesse podcast, você faz 5 minutinhos a mais para escutar o exercício, para escutar o final, para escutar o final da história. Você sempre tende a ficar, anota esses exemplos de histórias. E aí, divide na folha de baixo, pega metade da folha de cima e anota histórias que te conectaram. Para você, essa primeira metade, eu tô te provocando a você começar a ter percepção sobre essas histórias que te conectam, que às vezes você nem tá, você tá piloto automático. Sabe? Como eu brinco com a minha mãe, você é vítima do algoritmo. Você tá no algoritmo da vida de alguém. Você tá entrando ali, você tá entrando na história de um, na história do outro, você tá ficando preso. Eu só tô te convidando a perceber que histórias conectam. Agora, eu quero que na metade da folha de baixo, ou na outra folha, pega duas folhinhas, frente e verso. No verso, você começa a colocar histórias tuas no teu dia a dia. Coisas que podem virar ensinamentos teus. Porque às vezes, gente, sabe que quando você vive uma história, um aprendizado, e você é o ator principal, é difícil você perceber que aquilo tem valor para alguém. As pessoas muitas vezes comumente acham que é normal.
Não, aquilo ali é uma coisa normal do dia a dia. Aquilo ali eu vivi e acabou. Não vai. Isso aqui não muda para ninguém. Isso aqui não inspira ninguém. Cara, porque isso aqui passa todo dia. Só que a tua história de todo dia pode ser o sonho da vida de alguém. O que você tem hoje dentro da Hive, ou seja, a tua oportunidade de saúde, de transformação, o teu convite ao ensinamento que você tem aqui diariamente. Diariamente, gente. Ele pode ser um sonho, como não pode ser, como é o sonho de milhares de pessoas aí fora através de uma oportunidade. Pessoas que estão buscando saúde, pessoas que estão, final do ano agora, meu Deus, pelo amor de Deus, me traz uma oportunidade diferente na minha vida. Sabe, eu queria alguma coisa na minha vida diferente, me traz alguma coisa de oportunidade. Você tem todos os dias aqui, gente. Você tem conhecimento, você tem saúde, você tem gente do bem, você tem ambiente bom de trabalho, tem perspectiva, tem gente para ajudar. A gente tem uma cacetada de coisas aqui que tudo isso empacotadinho vira uma novela das 8 de muito sucesso. Tem terapia, perfeito, Vira. Tem tudo aqui, gente. Trabalho de terapia, trabalho, como é que terapia de casal, terapia individual, terapia, tem tudo, gente. Se você buscar, se você cavar bem aqui, se você tiver conectado em tudo, você faz barba, cabelo e bigode aqui completo, cara. Você tem todo tipo de história. Agora, quanto mais pensando no dia a dia de um vendedor Hive, quanto mais você aprender a transformar isso em ensinamentos pockets. O que são ensinamentos pockets? Histórias curtas, narrativas curtas, aprendizados curtos. Tum, ó, isso aí, cara, isso aí, nossa, que legal, cara. Isso aí que você tá me trazendo me lembrou um cliente meu. Pô, eu gosto muito dele. Inclusive, vou mandar uma mensagem saindo daqui. Esse cara teve não sei o quê, tá fazendo não sei o quê, mudou o hábito, tal, e teve isso de resultado. Cara, que legal. Eu empacotei uma conversa em 15 segundos, eu trouxe uma outra história que lembrou de um outro cara que fez não sei o quê, que faz a pessoa se conectar. Então você tem, gente, eu tenho, nós temos. Anote essas situações. O meu convite para você é. Caramba, 8h30 já. O meu desafio do dia para vocês, tá? Pega uma folhinha, um caderno, anda com ele durante o dia, ó. Uma página. Você anota momentos que você se sentiu conectado numa história, tá? Momentos que você foi ouvinte da história de alguém. É isso. Na outra página, você anota momentos do teu dia que podem virar uma história. E aí você vai ficar olhando muitas vezes para esse coisa e fala assim, cara, mas como é que isso aqui eu transformo numa história? Como é que eu conto essa história? Como é que isso aqui pode ficar mais atrás? Você vai ter essa dificuldade no começo quando não é muito natural. Só que quando só o fato de você começar a reparar, ou seja, você começar a ter esse olhar de empacotar as coisas em frames, em histórias, em coisas pequenas, em ensinamentos, ele começa a virar um hábito em você, você entender que aquilo pode ser algo que conecte com alguém. Aí você começa a fazer, ligar as coisas. Você começa a virar um radarzinho assim, ó. É um radarzinho. Que aí o que que acontece? Hoje, quando eu venho aqui e vou dar um treinamento para vocês, eu não preciso ter slide. Eu vou contando, eu vou contando, eu vou contando, eu vou contando. À medida que você vai contando, ou seja, você vai desenrolando alguma coisa sobre algum tema, você lembra de alguma história, você vai lá como se fosse no teu arquivo morto. Quem é mais antigo lembra aquelas pastas de arquivo morto que você vê. Ah, é essa aqui, ó. Aí você puxa aquela pasta, assim, sabe? Aí você puxa aquela pasta, ó. É esse case aqui que eu preciso contar. É como se você acessasse uma pasta específica de alguma coisa. Você tá falando com alguém e fala assim: nossa, isso aqui conecta com essa mulher. Deixa eu pegar. Nossa, como é que era aquele caso mesmo? Da Joana que conecta. Nossa, isso aqui. Essa mulher é a cara do não sei quem da Mad. Deixa. Cara, tem uma mulher na minha equipe que assim, ela lembra muito você. Você vai criando conexões. Conexões, mas por quê? Porque você está antenado, você arquivou, você colocou aquilo ali dentro da tua pastinha de recursos. Dentro da tua pastinha de recursos. É assim, ó, igual arquivo morto. Quanto mais vivência você vai tendo, mais pastinhas você tem.
Esse caso da minha mãe, que eu conto do treinamento, não sei o quê. Cara, minha mãe aconteceu isso já faz 10 anos, mas marcou. Eu falei assim, igual a minha mãe deve ter milhares. Igual a minha mãe tem milhares por aí que precisam ouvir. Então lembra disso, tá? 8h31. Falei demais. Agora vocês vão para ação. Vocês vão para ação. Sai da teoria e vai para ação. Vocês vão agora igual a Beth, que tá lá, ó. Tô gostando, Beth. Manda bala. É isso aí. Começar a segundona, ó. Mostrando quem manda nessa bagaça. Eu vou daqui a pouco. O grande ponto é, gente, histórias conectam. Histórias vendem. Você tem uma história rica. Todos nós aqui temos uma história rica. Entenda isso, gente. A tua história tem valor. A tua história vende e vende muito. Você diz, ah, e a minha não. A tua sim, Cristo. Tá? A tua sim, a de nós todos, porque ela é única, ela é diferente. Você vivencia muita coisa, você já viu muita coisa, você já passou muita coisa. É só você precisar aprender a fazer isso de uma maneira que você saiba trazer, sem você querer ser o centro das atenções e simplesmente entendendo que você está construindo uma ponte. Não é egocentrismo. Você está trazendo, você não está ali narcisista querendo flores, você não está querendo palmas, você não está querendo carinho. Tudo isso pode ser consequência da história que você está trazendo a teu respeito. Só que você está construindo uma ponte entre a pessoa e uma decisão. Entre a pessoa e uma decisão. É isso. As histórias conectam. As histórias são pontes, tá? Beijo grande, ótima semana. Bora aproveitar, gente. Black Friday no ar. Dois produtos, tá, duas linhas, sim, sensacionais, né? Olos, Nimbus, fazer o nosso trabalho. Começou ontem essa linha. Então agora é hora de começar a semana com tudo. Hoje tem um webinário. Então deixo vocês em ótimas mãos. Tá bom? Andréia, tá com você ou com a Miriam? Deixa eu botar você como confitriã aqui também. E estão com vocês aí, tá? Beijo grande, gente. Valeu!